E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, né? Eu quero gravar esse vídeo aqui, eu quero ler esse caso, esse relato aqui de uma menina de 11 anos, né? Aqui no G1. Na realidade, um inscrito, né? Me enviou esse vídeo aqui, que a gente vai dar uma reagida, né? Eu não sei. Bom, era bom, né, de alguma forma, privar aqui o rosto da menina, mas por enquanto eu não consigo fazer isso, né? Então vai assim mesmo, a ciência, né? Vai assim mesmo. É um vídeo que tá aqui na internet, então vou utilizar ele para fazer um comentário. Eu queria achar uma matéria relacionada a este caso, mas eu não consegui achar, tá? Uma matéria relacionada a este caso. Mas eu achei essa matéria aqui, que está no G1, e é bem interessante para a gente novamente comentar sobre essa questão do direito da criança, tá? Que a gente sabe que não existe. Quando se trata de justiça e se trata de mãe, eles falam, não, a gente está fazendo isso para proteger o direito da criança. Mentira, mentira. Vários e vários casos que a gente já trouxe aqui no canal. Tem o último caso que a gente trouxe no canal, que gerou uma certa revolta aqui no pessoal, né? Onde o juiz determinou que a criança ficasse com a mãe e a criança foi morta. Não foi uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, vai contando aí. Que esse tipo de caso aconteceu. De a criança implorar e pedir para não morar com a mãe, que queria morar com o pai, e o juiz simplesmente, mãe é mãe, e determina que fique com a mãe. O juiz deveria ser responsabilizado. Mas, infelizmente, o juiz não foi responsabilizado por isso. E mais uma criança vitimada aí pela mãe, tá? O caso em particular foi esse caso aqui, ó. Certo? Mais uma criança vítima da justiça brasileira. Eu coloquei o título, tá certo? Dê uma olhada nesse vídeo, por favor. Tá certo? Dê uma olhada nesse vídeo aqui. Então eu tenho trazido esses casos, tenho mostrado, né, como as mães têm cafetinado seus filhos nas redes sociais, certo? E esses casos aonde a criança claramente, né, porque eles falam que é pro interesse maior da criança. Aí uma criança chora, diversos casos chora porque quer ficar com o pai, fala dos abusos da mãe, o juiz determina que não, tem que ficar com a mãe e acontece as tragédias, tá? Eu acho que se a criança disser assim, eu quero ficar com meu pai ou com minha mãe, esse direito deveria ser respeitado. Deveria ser respeitado. Mas não é respeitado e a gente vê crianças sendo vitimadas. Pessoal, se a criança chega a um ponto desse de desespero e não querer ficar com a mãe, pelo amor de Deus, alguma coisa tem. Alguma coisa tem e essa criança deveria ser ouvida, né? Quando chega a este caso aqui, tá? De a criança se desesperar para não ficar com a mãe, né? Quando chega a este caso aqui, quando chega a este outro caso aqui, que a mãe vende a E aí, galera? criança por 2.000, a criança tá aqui desesperada no colo do pai. Quando chega a este caso aqui, a criança tem que ser ouvida, cara. Tem que parar com essa merda de que mãe é mãe e acabou, tá? Já vou aproveitar e recomendo outro vídeo aqui, ó. Toda vez que eu instinto, toda vez que eu puder, eu vou recomendar. Toda vez que eu puder. Não tá no canal? Tá, o vídeo Instinto Materno não tá no canal. Talvez eu vou ter que reupar ele, tá? É um vídeo que eu gravei em 2018, mas eu considero o vídeo bem atual, tá certo? Acho que eu vou postar ele aqui no canal. Mas vamos ver essa matéria aqui, depois a gente vê o vídeo. Ó. Menina posta vídeo em rede social pedindo ajuda para não voltar para a casa da mãe e diz que sofreu agressão, quero ser ouvida. Criança de 11 anos afirma em vídeo que a mãe é alcoólatra e que quer morar com o pai. Depois que o vídeo foi postado, a justiça retornou a guarda da criança à tia dela, a pedido do pai. Uma menina de 11 anos postou um vídeo no perfil dela em uma rede social nesta quarta-feira dizendo que precisava da ajuda porque sofria agressões físicas e violência psicológica por parte da mãe. Em Cuiabá, e que queria viver com o pai que mora fora do país. Ela afirma que a mãe é alcoólatra. Nessa quinta-feira, eu entendi porque o pai pediu pra tia, né, ou suposta irmã, ir ficar com a menina. Eu já tava até porque o cara ele mora fora do país. Então o negócio é um processo um tanto que complicado.
O vídeo foi apagado. De acordo com a justiça, a guarda da criança havia sido repassada para uma tia dela. No entanto, em decisão liminar, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tinha determinado que a guarda voltasse para a mãe. Depois dessa decisão judicial é que a menina gravou o vídeo, no qual afirma que recusa a deixar o local para voltar a morar com a mãe, né? Vamos ouvir, tá? Aí tem um vídeo, a gente vai ouvir a menina. Porém, nesta quinta-feira houve outra decisão sobre a guarda. A desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, do TJMT, reconsiderou a decisão anterior e repassou a guarda novamente à tia, a pedido do pai da menina, e cita no processo a repercussão do vídeo. No pedido, o pai argumentou que a mãe da criança tinha omitido à justiça, no pedido de retorno à guarda, os verdadeiros motivos pelos quais a filha estava com a tia e que o comportamento dela colocava a filha em risco, e pediu a ela que continuasse com essa tia, que é a madrinha dela e irmã da mãe. Quer dizer, você vê, o pai confia na irmã da mãe, e obviamente o familiar sabe, né? Se concorda, o familiar sabe o risco. No entanto, o caso tramita em sigilo e por isso não há detalhes do processo. No vídeo, a menina diz, inclusive, que já tinha fugido de casa por causa das agressões da mãe. A Promotoria da Infância e da Juventude também acompanha o caso. Segundo o Ministério Público Estadual, o processo principal está em fase inicial, que ainda não chegou o momento das partes e envolvidos serem ouvidos. É óbvio que essa mulher vai mentir, a torta é a direita, né? E outra, pessoal, o que acontece quando uma criança dessa vai para a mão, principalmente da mãe, quando a criança rejeita? Ela se vinga da criança, ela fica com raiva porque a criança rejeitou, e aí ela passa agora a fazer a criança comer o pão que o diabo amassou, tá? Isso aí depois que a gente ouviu o outro vídeo da menina, eu vou contar um caso para vocês. Um caso aconteceu na minha família, tá? Mas vamos lá, ó. Hoje eu me encontro numa situação muito difícil, em que eu fugi de casa e porque eu sofria agressões por conta do alcoolismo da minha mãe. Então, agressões físicas e psicológicas. E foi solicitado que a guarda provisória ficasse com a minha madrinha, qual eu me encontro. E, infelizmente, a nossa justiça brasileira, ministérios públicos, não querem me escutar. Então, eu vim aqui para elevar a minha voz. Crianças que passam pela mesma situação que a minha. Eu estou aqui representando vocês. E essa situação vai acabar para vocês também, tanto quanto está acabando para mim. Infelizmente, muitas crianças não chegam até a situação resolvida e são vítimas, né? São vitimadas com a morte, infelizmente. Né? Que todas fossem ouvidas, mas infelizmente não é o caso. Mas um outro juiz decidiu que eu deveria ficar com a minha mãe, aquela qual que me descuidou, e eu quero sair de Cuiabá para morar com o meu pai. Eu me recuso a sair daqui sem ser com o meu pai. Então, me ouçam. O artigo 16 do ECA diz que eu tenho direito de expressão. Então, eu quero ser ouvida e quero que as minhas vontades sejam feitas. É essa a questão, né? O estatuto diz uma coisa, mas a justiça cumpre? Não. A justiça, infelizmente, não cumpre, né? O interesse da criança nunca vale quando se trata de mãe, né? Na cabeça deles, nunca vale. Aí você tem esse vídeo aqui, é um vídeo, eu considero ele um pouco pesado, pelo fato de ser uma criança nesse grau de desespero, pessoal. Mas é porque eu já vi isso acontecer. Como eu falei, eu vi isso acontecer dentro da minha família. Minha sobrinha é filha do meu irmão, que já faleceu, e, e ela tá aqui, né? Ela mora aqui com minha mãe. E, mano, ela quer de tudo, mas não quer voltar pra mãe dela. É claro, não, eu não vou dizer que é uma menina fácil de lidar, mas eu entendo eu entendo muitas vezes o comportamento um pouco ruim dela, né? Entendo entre muitas aspas, se tivesse comigo não seria assim, mas eu entendo, né? Foi uma criança que, tipo assim, viveu num relacionamento dos pais, um relacionamento de merda, logo eles se separaram, a mãe é biruta da cabeça. Então, cara, eu sei o quanto isso afeta, né? Eu tenho vários sobrinhos e eu comparo a criação dos meus sobrinhos com os meus filhos, né? Com o meu filho de 10 anos, com a minha filhinha aqui, agora que tem um pouco mais de um ano. E cara, e todo mundo vê a diferença da educação do meu filho, da saúde do meu filho, do quanto meu filho é uma criança bondosa, sabe, sem malícia. E você olha as sobrinhas, e qual é a condição delas? Exatamente, né? Filhos de pais divorciados, entendeu? Afeta demais a saúde mental, né? A minha sobrinha mais velha chegou a ter colapso mental por conta da situação que vivia com a mãe e com o pai.
entendeu? Então é algo que afeta e sofre. E, não obstante, né, tirando a minha irmã, né, a sobrinha a minha sobrinha, filha da minha irmã, né, que minha irmã é uma boa mãe, né, eu acho até meio frouxo, eu acho que ela tenta compensar de alguma forma, né, que a menina não tem pai, então ela passa muita mão pela cabeça, eu já falei para ela não fazer isso, mas tirando o resto é problema com a mãe. As crianças não querem ficar com a mãe de jeito nenhum. É o caso da minha sobrinha. Então eu vejo o desespero dessa menina aqui. É a mesma cena que eu vi, né? Com minha sobrinha, quando falou que ela tinha que voltar para a mãe dela, porque a mãe dela tava por pirraça, né? Tava pedindo para ela voltar para lá por pirraça. E como era a mãe, se botasse na justiça, ela ia ganhar, né? A menina entrou em desespero, cara. Sabe? Muito, muito parecido com isso aqui. Olha aí. É da minha mãe, é ela que me criou. Ninguém passou o que eu passei lá na casa da minha mãe. Minha mãe se maquiava, minha mãe tem que falar uma vez a verdade. Uma vez, todo mundo aqui já deu uma chance pra ela e ela nunca aceitou essa chance. Se ela não quiser me escutar, mas ela vai me escutar, porque ela nunca fala a verdade. Ela mentiu que meu pai roubou, eu e João, mas é mentira. Eu que falei o que eu sinto, eu falei o que eu passava lá. E aí sempre rola, né, a falsa denúncia contra o pai, né? Sempre rola. Sempre rola. Se não é a criança para desmentir, no caso mesmo lá da bombeira lá no Rio de Janeiro, né? Se não é o filho que filmou para desmentir, o pai estava preso por violência doméstica, né? É isso aí que tem acontecido, cara. Né? Tem casos aqui de inscritos no canal aqui que tem filhos e os filhos têm se abrido e falar, o comportamento da mãe tá estranho, né? Então assim, velho, é um negócio que acontece, não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, entendeu? Mulher sempre vai colocar os seus interesses à frente das crianças, isso é um fato, cara. Se a família não for estabilizada, se a família não for ajustada, se ela não vem de uma boa família, ela vai fazer isso. E aí tu pega hoje as famílias de hoje, tu pega as mulheres de hoje no geral, como é que estão, né? Como é que estão? É complicado. Onde eu passava lá não era bom, não. É mole? Vou filmar todo mundo que tá assistindo. Fala, Júlia. Fala a verdade. Não me Com certeza o conceito tutelar querendo levar a menina pra mãe, né? uma palavra. Que você não é criança bebinha. Eu não quero ficar lá naquele inferno que eu vivia, não. Ela entra aqui e eu falo tudo pra ela, porque ninguém aqui gosta da minha mãe. Ninguém. Todo mundo aqui já deu milhões de chances, mas ela nunca aceitou essa chance. Ela saía, ia beber, voltava. O cheiro de cachaça. Eu vivia muitos dias lá na casa de Dona Iraci. Eu orava para Jesus para mim vir morar nessa casa. Eu não vou perder a chance de mim vir morar aqui. O triste, pessoal, é que é o seguinte, todo esse choro dela, o pessoal aí dando apoio e tal, cara, assim, não vai resolver, não vai adiantar nada, porque a justiça vai determinar isso, tá? A não ser que eles comprovem de fato uma coisa bem absurda da mãe aí, é provável que a guarda passe para a mãe, que a guarda dessa menina tenha passado, que a mãe tenha, né, a força aí com o conceito tutelar e com a polícia tenha levado a menina, tá? Infelizmente, isso aqui para juiz, esse pessoal não tem coração, tá? Resumindo, esse pessoal não tem coração, isso aqui para eles não é nada. Não é nada. Porque eu vou morar aqui e eu tô falando isso. E se eu não for morar aqui, ó, Jesus que me guarde, porque a minha mãe, ela não merece ficar comigo. Quem merece ficar? Velho. É isso aí o desespero de muitas crianças na mão de muitas mães aí, mas que não vai pra mídia. Entendeu? Quando vai é um caso ou outro. Entendeu? Que eles fazem parecer que não, é algo esporádico, é algo muito raro, quase não acontece. Pessoal, isso infelizmente é muito mais comum do que vocês possam sequer imaginar. Eu tô dizendo porque eu vejo vários casos assim, tanto dentro da minha família quanto fora. Entendeu? É isso que eu digo, eu tento passar a realidade para vocês à medida do possível que eu consigo passar, porque como é realidade, você tá mexendo com pessoas, às vezes você não pode estar divulgando certas coisas, entendeu? Mas aquilo que dá, que eu vejo que dá para citar, que dá para falar, eu falo. Aquilo que dá para mostrar, eu falo. Eu mostro. Mas galera, não é a ponta do iceberg que a gente tem trazido desses casos aqui. Vocês devem vivenciar isso com certeza, porque todos esses casos que eu passo aqui são casos reais que acontecem com pessoas reais. Então vocês já devem ter vivenciado e aí não percebe quando ouve aqui eu falando, aí destrava a mente, rapaz, realmente isso aqui acontecia, rapaz, eu soube de um caso. Eu aposto que vai ter um monte de casos aí vocês contando aí.
Porque, infelizmente, é um negócio que é tão comum que parece normal. Já repararam isso? Que, tipo, um exemplo, o cara passa por violência dentro de casa o tempo todo. O homem, né? Ele passa por violência. A mulher é agressiva, a mulher é belisca, a mulher controla o cara de ir e vir. Mas ele acha que isso é normal, né? Fé nas malucas, a mulher é ciumenta. Quando ele olha alguém explicando que, não, na lei isso aqui é violência doméstica contra homem também, aí o cara, caralho, eu vivo isso há tanto tempo. E eu achava, tipo assim, eu tolerava porque eu achava que era coisa da cabeça da mulher. Não, é violência, meu amigo. É violência. Entendeu? Mas então é isso aí, pessoal. Lembrando, quem quiser dar uma força no canal, tá aí nossa chave Pix na descrição, tá bom?